Muito bem, meninas, prazer estar aqui com vocês. A gente vai bater um super papo hoje sobre design centrado no humano, que é um termo que a gente também usa bastante como design neurocentrado. Ou seja, quando nós partimos de uma proposição, seja na arquitetura, seja no design, e aí quando a gente fala de design é o espaço, mas também pode ser um produto, onde nós começamos a criar ou a desenvolver uma determinada produção a partir de uma experienciação humana, seja relacionado a uma experiência vivenciada, mas também seja relacionado a uma experiência de uso, como um produto, por exemplo. E eu acho que a gente está em um ambiente em que ele vai ser muito colaborativo para que a gente possa fazer isso, não apenas pelo ambiente em si que nós estamos, mas principalmente pelas áreas que cada um de nós atua aqui, né? Então eu vou trazer já direto a bola aqui para a Denise trazer essa questão de como é criar a experiência de uso do espaço na arquitetura ou no design de interiores, Denise. A arquitetura, por si só, ela nasce de uma necessidade da gente organizar o espaço baseado no ser humano. Então, é daí que surge a arquitetura, né? A arquitetura, ela não surge para resolver outros problemas, como, por exemplo, os animais e tal. Então, a gente já começa a pensar nesse design centrado no humano como a origem da função da arquitetura, né? O que aconteceu durante décadas e séculos aí foi que a arquitetura ela estabeleceu padrões, né? Padrões do que é o humano, né? Então, acho que todo mundo que fez arquitetura lembra daquele livro enorme, o Neufert, que dizia, né, uma coxa humana tem mais ou menos de tanto a tanto, o pé humano tem tanto a tanto, e a gente modelava baseado nesses padrões. O que eu percebo, né, nesses últimos anos é como nós, as empresas, as escolas, e mesmo a gente dentro de casa, como a gente quis personalizar isso. Então, as empresas hoje em dia, quando você vai atender, ela quer um espaço maravilhoso, ela tem preocupação em atender as questões técnicas, tal, mas ela tem uma preocupação que eu percebo muito hoje no gestor, como é que eu deixo isso com a cara do meu público, com a cara da minha equipe, como é que eu transmito o modo de se movimentar, o modo de agir da minha equipe para esse espaço. Não é mais só enquadrar aquele espaço num padrão. E eu acho que aqui o design centrado no humano, ele toma uma nova dimensão, uma nova potência, porque não é o humano padrão. Customização. É o humano particular de cada um. Como é que eu introduzo qualidades, né, de alta personalização. Então, por exemplo, estamos falando aqui de um espaço que é o espaço de experiência, que nós podemos ter a oportunidade de experimentar produtos, tal. Então, no começo da produção em larga escala de uma cadeira, vamos falar cadeira Tonnet, que é um clássico da arquitetura, aquela cadeira dos bistrôs, né, franceses, tal. Primeira a ser importada, a produção em larga escala, né? Ela tem as mesmas dimensões em qualquer lugar. É padronizadíssimo. É uma cadeira confortável, atende até hoje e tal, mas ela não conversa individualmente com a necessidade daquela pessoa que está sentada ali. E hoje a evolução do mobiliário, a evolução dos espaços como é que eu trago isso ao máximo de personalização? Então, como é que uma cadeira consegue reagir ao meu corpo? Aqui na Tech a gente tem esse desafio, né, de entregar as melhores soluções para diferentes clientes, porque é isso, não é mesmo o mobiliário que vai servir para diferentes espaços, tem essa questão da mobilidade, flexibilidade exigida cada vez mais, né, nos espaços, porque o mundo muda muito rápido, muito mais rápido do que mudava antes. O padrão antes, você ficava com o mesmo padrão de escritório
por anos, né? Você convivia ali, a dinâmica de trabalho era muito diferente de hoje. E aí a gente precisa oferecer produtos que respondam a essas demandas, que são muito diferentes e que precisam se adaptar a diferentes biotipos, porque antes os padrões pegavam uma média, né? E hoje a gente trabalha muito com essa questão da hiperpersonalização. E é exigido, né, essa questão da hiperpersonalização para atender o cliente da melhor maneira possível, atender as dinâmicas de trabalho desse cliente, porque cada empresa, segmento vai demandar, traz justamente isso, né, a necessidade da gente adaptar o que é oferecido para cada pessoa, para cada empresa. E a gente tem exemplos muito bons. A Angeli está sentada num ótimo exemplo, que é a Cosme, né? Que é super ajustável ao humano. A bem da verdade, ela chega a ser responsiva, né? Eu estava com essa palavra na cabeça, na verdade. Tem um grande insight que eu acho que a gente consegue assistir, que vai um pouquinho mais da personalização, que é a pessoalização. Eu vou entender não como um grupo de pessoas, mas como um indivíduo. E dentro dessa visão do que é o indivíduo, quais são as demandas desse indivíduo, seja por uma atividade, seja por uma questão cultural, por um ramo de atividades, isso fica muito dinâmico. E aí vem esse grande desafio, né? Como eu consigo atender, na prática, essa diversidade gigantesca, né? Então, os famosos 60 centímetros, né, que cada um tem, quadrados, né, que cada um tem no mundo, a gente vai respeitar isso dentro de um espaço total. E quando isso é pessoal? Então, você pega vou colocar aí um exemplo cultural, então, né, empresas ou pessoas de descendência asiática, né, que tem por hábito o repousar na cadeira, né? A gente menciona que o compromisso com a ergonomia, com a resposta ao corpo humano, né, requer algumas regras. Então, o apoio de cabeça, que muito se fala por aí, ele realmente não é recomendado. Nosso pescoço tem uma inclinação frontal, foi projetado para suportar o peso da cabeça, de origem, a musculatura é toda pronta para isso. Mas existem outras demandas, né? Então, no momento de utilização de uma cadeira, por exemplo, a pessoa que quer reclinar, que quer simplesmente não sair do espaço e usar a sua cadeira de uma forma melhor. Outras, que uma coisa que isso fala diretamente comigo, tanto que é a minha cadeira predileta, é você não ter a sua atividade interrompida por uma demanda. Vou prestar atenção, a cadeira está reagindo a mim. Eu não preciso acionar nada. Ela está entendendo o insight de pessoalização que a gente faz um estudo de projeto, a cadeira faz para responder a nossa demanda. Então, a gente atende hoje, por exemplo, empresas cujo mercado de atuação é esporte eletrônico, os famosos gamers. E eles têm toda uma forma de utilizar um produto diferente, seja na plataforma de trabalho, teclado ou mesmo cadeira. Então, a gente consegue ter, nesse caso, uma cadeira que tem o desenho projetado, respeitando a minha musculatura, ainda assim me dá um respaldo para reclinar sem que eu tenha que ajustar absolutamente nada. Ela vai fazer isso com um mecanismo que de fato é ímpar, né? Ela faz uma leitura da força vertical aplicada e reage assim instintivamente ao usuário. Na prática, estou fazendo um texto, estou elaborando um projeto e eu não vou ter o meu raciocínio interrompido para fazer um ajuste na cadeira. A cadeira está comigo nisso. Ela vai reagir pessoalmente a mim. Então, quando a gente fecha tudo isso, né, no design centrado no humano, né, é que humano que nós estamos falando e qual a experiência que nós vamos entregar a ele, né? Exato. Padronizado a quem? Ao quê e a qual experiência, né? Perfeito. Muito bem.